Olá, meus queridos feras, estamos aqui, nós, mais uma vez, para mais uma aula de Biologia do curso do professor Marcelo Bezerra. A gente vai dar sequência em nosso caderno 2, vamos seguir com a aula 19 em sua segunda parte. Estamos vendo os fenômenos epidemiológicos, o programa de saúde, né? Eu sei que vocês adoram esse assunto, muitos de vocês farão para a área de saúde, então vão ficar familiarizados com essas situações que a gente está apresentando aqui para vocês, tá? Você já se inscreveu em nosso canal, já faz parte do canal Prof. Marcelo Bezerra Biologia? Faz? Maravilha, que coisa boa. E você, ainda não? Então vai lá, se inscreve. Eu vou dar esse tempinho aqui onde a gente vai soltar essa vinheta para você se inscrever, para você acionar o sininho de ativação, onde você vai ficar ligado com as nossas novidades, as nossas aulas. Então se inscreve aí, tá? Estuda com quem tem tempo para você. Então vamos dar sequência à nossa aula, coloque aí na página 4, Epidemiologia e Programa de Saúde do nosso caderno 2, a nossa segunda parte. Lembra que na aula passada nós vimos o quê? Os conceitos epidemiológicos, os conceitos utilizados em programa de saúde e fomos até viroses, doenças causadas pelos vírus. Hoje a gente vai dar sequência com as demais doenças, vamos conhecer as bacterioses, as protozooses e por último as verminoses, onde a gente fecha com o nosso capítulo, ok? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho das bacterioses. Quando a gente fala de bacterioses, eu estou me remetendo às doenças causadas por bactérias. Aí a gente já vê que a gente passa para um mundo de um ser vivo que tem organização celular, que apresenta material genético, não é isso? Que é considerado dentro de um reino chamado Reino Monera. A gente não pode nunca perder esse paralelo, né? Essa inclusão e essa junção de conteúdos que nós temos sempre para enriquecer o teu conhecimento. Então, quando a gente fala aqui nas bacterioses, vamos mergulhar, vamos conhecer essas doenças causadas por esses micro-organismos procariontes. Perfeito? Vamos lá, vamos iniciar. Vamos começar pela tuberculose. Uma doença que eu sempre digo assim ao estudante, a tuberculose, há alguns séculos atrás, representou o que a AIDS representa hoje. O que eu estou querendo dizer com isso? Uma doença infecto-contagiosa e incurável, tratável, porém incurável. E por que eu falei de séculos passados? Porque no começo do século passado foi descoberta a cura para a tuberculose. Tuberculose não acabou, mas hoje ela tem cura, tratamento e cura, através de Fleming, com a criação e o desenvolvimento dos antibióticos, da velha e boa penicilina, que a gente não pode esquecer nunca. Então, o que a tuberculose era no século XVII, século XVIII, século XIX, hoje a gente tem a AIDS, né? Uma doença que é tratável, mas é incurável. A tuberculose é uma das bacterioses, gente, de grande poder patogênico sobre os indivíduos, ela ataca esse trato respiratório. Vamos seguir na nossa rotina de agente etiológico, né? Sintomas, profilaxia, vamos lá. A bactéria causadora da tuberculose é o Mycobacterium tuberculose, tá? Que é o chamado bacilo de Koch. A transmissão, lembre-se que é contágio direto, por via aérea, por isso que um indivíduo com tuberculose tem que ficar em isolamento, tomando antibiótico, remédios sintomáticos, obviamente, analgésicos, antitérmicos, porque ele vai ter, consequentemente, febre, calafrio, é bem comum isso aí também, para que não progrida. Na hora que a gente fala de uma doença que se instala na via aérea, ela acaba escancarando a região respiratória para outras doenças oportunistas. Os sintomas, tosse, expectoração, então pega essa parte baixa do trato respiratório, falta de ar, dor torácica, que é muito comum, a febre, como a gente falou, fadiga, hemorragia pulmonar, que já está num estado um pouquinho mais avançado, isso é perigoso, profilaxia, a vacina BCG. Então essa vacina é uma vacina preventiva, consequentemente, e muito competente, né, para nos imunizar contra a tuberculose. E o tratamento, obviamente, antibióticos e os quimioterápicos específicos que são passados para o indivíduo vítima de tuberculose. Vamos seguir? Hanseníase ou lepra é uma coisa curiosa em relação a essa doença, gente, porque há registros dela na Bíblia, né?
Você lembra que no Velho Testamento tinha Jó, que tinha uma fé inabalável. E Jó, ele era um leproso, né? Muitas pessoas da família dele morreu de lepra também, então era muito comum essa doença. O indivíduo formava feridas por todo o corpo, erupções cutâneas, morte dessa região tecidual, é a chamada hanseníase, ou mais antigamente tratada como lepra. Mycobacterium leprae, veja que o gênero a Mycobacterium apresenta muitas bactérias causadoras de doença, né, patogênicas. Mycobacterium tuberculosis para tuberculose, Mycobacterium leprae para lepra ou hanseníase. A transmissão também de contágio direto, uma transmissão muito rápida, viu gente? Aí a importância do isolamento com esse paciente. E aí vem os sinais. Ó. Um dos grandes sinais que a gente destaca sempre para vocês é a perda da sensibilidade. Então, naquela área que formou aquela lesão, né, como se fosse uma erupção, um nódulo, uma proeminência na região da pele, ele perde a sensibilidade naquele local, certo? Talvez é por ali que há a liberação desses esporos, caracterizando a contaminação. A BCG entra também como um modo de profilaxia, um modo que se evita essa contaminação, medidas de higiene, obviamente, saneamento básico e o tratamento com antibióticos. Chegou no ponto que eu queria falar para vocês, os antibióticos são medicamentos exclusivos para as bacterioses. Não podemos esquecer disso, tá? Então, os antibióticos vão agir inibindo a síntese de peptídeo-glicano, que é um composto presente na parede celular das bactérias, então ele acaba inibindo o desenvolvimento dessas colônias patogênicas. Vamos para a próxima, sífilis. Quando a gente fala em sífilis, vem logo na nossa cabeça que é uma IST. A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível. É causado por outro gênero, que é o gênero Treponema, né? Treponema pallidum é a espécie, tem um formato em espiral, por isso que a gente chama de espiroqueta. Essa sífilis, gente, ela pode se propagar tanto em área genital quanto em área facial. É muito perigoso uma gestante desenvolver sífilis durante o processo gestacional, porque aí quando a criança passar por esse canal vaginal, essa via de parto, ela pode se contaminar. Então muitas vezes há uma contaminação quando essa gestante desenvolve sífilis, principalmente no terceiro trimestre, que está bem próximo do parto. Os cancros genitais, cancros duros, presentes nessa região genital é bem característica. Em outras partes do corpo pode desenvolver também na região perilabial, eu vou te mostrar já já. Linfonodomegalia, que é o crescimento dos linfonodos avantajados, as bactérias migram para lá e começa esse conflito com as células de defesa. Um grande problema é que essa bactéria ela pode atingir o sistema nervoso, sistema neuromuscular e também o cardiovascular. O uso de preservativos, né, a questão da promiscuidade, evitar essa questão da promiscuidade, ter uma higiene pessoal, uma higiene íntima sempre bem feita, tá? Para evitar essa forma de contaminação e também o uso de preservativos durante o ato sexual. O tratamento a gente volta para a questão dos antibióticos, que é característico das bacterioses. Vamos ver algumas imagens aqui, ó. Aqui a gente tem um indivíduo acamado, vítima de tuberculose. Está aqui com auxílio da respiração, é preciso desse auxílio, porque ele tem uma dificuldade respiratória, a gente já viu, essa bactéria é de trato aéreo. O que mais? Olha aqui, ó, uma mulher vítima de hanseníase, então você tem uma lesão muito forte nessa região facial, né? Isso aqui é altamente contagiosa, essa região. Aqui você tem muitas vezes mortes de células periféricas, de terminações nervosas livres que captam a dor, por isso que essa área fica indolor. E aqui a gente tem a formação de sífilis na região perilabial, como a gente colocou para vocês, né? Muitas vezes, gente, quando baixa a imunidade desse indivíduo, aí essas bactérias elas voltam a atacar essa região, causando essas feridinhas na região perilabial. Perfeito? Vamos seguir? Vamos falar de difteria, também chamada de Krupp. A gente segue com as bacterioses. Difteria é de trato respiratório também, assim como a coqueluche, mas é uma bactéria que ataca a região mais superior dessa via respiratória, certo? Corynebacterium diphtheriae, que é o chamado bacilo diftérico, é uma bactéria em forma de bastão, tá aí o termo bacilo, mais um gênero aqui, ó, Corynebacterium, que é um gênero onde a gente vai encontrar algumas bactérias que causam doenças também. O que mais? Dor na garganta, isso é o bem característico da difteria, viu gente? A presença de dor nessa região de orofaringe, né? Principalmente orofaringe, trata da garganta. Mal-estar, febre, dificuldade para engolir, forma um edema nessa região da faringe. O que mais? Destruição de células pelas toxinas.
afeta também, pode afetar a nefrologia, o sistema renal, o sistema nervoso, é a chamada difteria. Obviamente, a gente sabe que a vacina pentavalente é muito competente nesse processo de imunização nas crianças, aí, principalmente essa imunização anual, né, de 0 a 5 anos de idade. O tratamento, existe um soro para quem está contaminado chamado antidiftérico e os antibióticos que são tradicionais. Vamos seguir? Coqueluche, né? Difteria e coqueluche estão ali bem próximos, né, gente? O que caracteriza a coqueluche é uma tosse seca muito forte. É uma tosse, aquela tosse estalada, né? Que no interior chama tosse de cachorro popularmente, aquela tosse seca que o indivíduo apresenta, geralmente em crianças, né? Mais um gênero aqui, ó, Bordetella, a espécie Bordetella pertussis, causadora da coqueluche, né? O contágio direto por gotículas, por isso a questão da escola, da creche, né? Muito cuidado com isso, né? Esse ambiente mais comum das crianças. Tosse, vômitos, crises espasmódicas, ou seja, o indivíduo pode apresentar espasmo em região neuromuscular e, em alguns casos mais extremos, sangramento, hemorragia nasal. A pentavalente também entra aqui como um modo de profilaxia, essa vacina, e o tratamento com as antitoxinas, antibióticos, que são medicamentos específicos. Vamos seguir com a pneumonia? Eu costumo dizer que pneumonia e tuberculose, elas transitam muito próximas, tá? E aí, geralmente, o aluno pergunta em sala de aula, se estivesse comigo agora no presencial, você iria perguntar, professor, qual das duas é mais grave? Não se pode, gente. Claro que a gente sabe que existem comportamentos de micro-organismos, né, que causam uma patologia mais severa. Obviamente, a gente pode ter esse termômetro para aferir qual é a doença mais agressiva, a menos agressiva, mas nunca esqueça que não há uma cartilha que a gente possa seguir a risco. Toda doença vai ter esse comportamento com a vítima, com o portador dessa doença, não. Então, tanto pneumonia como tuberculose, mesmo agindo em áreas muito próximas, elas apresentam características que as diferenciam. A gente vê agora o Streptococcus pneumoniae como a espécie causadora dessa pneumonia pneumocóxica. O que mais? Transmissão, contágio direto, veja como a via aérea, gotículas, né? Gotículas de saliva, essa questão da respiração do indivíduo, febre alta, dor torácica, tosse. O que pode acontecer aqui na pneumonia, gente, é uma migração desse pneumococo para a região pleural. Lembre-se que a pleura, as pleuras, né, que são duas membranas, duas serosas, que recobrem os pulmões, ela apresenta um líquido pleural ali. Isso é um ponto relevante na pneumonia, porque essas bactérias podem se multiplicar nessa região, levando a um edema pleural. Uma pleurite, primeiro, obviamente, que é a inflamação das pleuras, seguidas de um edema pleural que pode promover o rompimento dessas bolsas, o rompimento dessas membranas, o que a gente chama de derrame pleural. Então, os médicos com os antibióticos ficam muito atentos a essa questão do derrame pleural. O que mais? Profilaxia, a vacina, né? VPP-23, que é a vacina aplicada de maneira específica para a pneumonia, e aí os antibióticos e os quimioterápicos entram nesse processo de combate à pneumonia. A gente sabe que as crianças são bastante vulneráveis, né? Crianças e idosos, tabagistas, né? Os fumantes, que já agridem constantemente a via aérea, também ficam mais vulneráveis à pneumonia. Meningite meningocóxica, destacar sempre uma coisa para vocês. Quando eu falo meningite meningocóxica, eu estou te dizendo que é a meningite causada por bactérias, porque existe a meningite viral. A gente nem citou porque ela não tem uma relevância muito grande na literatura de ensino médio, obviamente. Falou em meningite, o vestibular sempre cobra a meningite causada pela Neisseria meningitidis, que é o nome dessa espécie, é uma bactéria esférica, é um coco que causa a meningite nos indivíduos, tá? Lembrando, vocês já viram fisiologia humana comigo, meningens são membranas que recobrem o sistema nervoso central, né? Pia mater, dura mater, aracnoide. Essas membranas, elas estão recobrindo, estão intimamente ao redor do sistema nervoso central, seja o encéfalo ou a medula espinhal. Está aí o risco e a preocupação clínica com uma situação como essa, né, gente? Já que você está falando de sistema nervoso, então se essas bactérias continuarem se multiplicando, formando colônias, agredindo essa região, pode levar e levam muitas vezes ao caso de óbito, principalmente em crianças. As crianças, quando escapam de uma meningite meningocóxica, dificilmente não ficam sequeladas. Geralmente a área motora, a área da visão, da fala, da audição é comprometida por conta da infecção persistente
que é a infecção meningocócica, tá? Neisseria meningitidis é a bactéria, o contágio é direto e objetos também pode, copo, talheres, né? Aquela questão, tem muito cuidado com a criança na escola. Esses instrumentos escolares, ferramentas escolares coletivas, pode ser uma via de contaminação. Secreção nasal, dor na garganta, cefaleia, prostração e principalmente uma dor de cabeça muito pertinente, viu, gente? E outra coisa também, uma dor de cabeça persistente, aliás. E outra coisa que é bem característica, a questão do enrijecimento da nuca. Esse é um diagnóstico clássico, claro, quando o paciente apresenta febre, dor de cabeça, dor de ouvido. Então sempre o médico, quando olha ali, faz a anamnese, ele vai identificar se o paciente apresentar um enrijecimento na nuca, pode ser um grande indicativo. Claro que existe a punção, existem os exames complementares para poder descobrir se o indivíduo está ou não com meningite meningocócica. Esse enrijecimento, gente, é porque muitas vezes essa área fica toda o quê? Inflamada, dolorida, essa região cervical. Então o médico pede para a criança encostar o queixo no peito e ela sente uma dor muito forte. Muitas vezes girar a cabeça, ou encosta o queixo no ombro, então ela sente uma dor indicando que essa área cervical está lesionada, está dolorida. Certo? A pentavalente é uma vacina que entra, muito eficaz. Agora, muitas vezes, gente, quando o serviço público não dá, é muito cara essa vacina no particular, viu, gente? E aí, muitas vezes, o serviço público no Brasil, por via de regra, é inoperante, e aí as crianças que não têm condições, os pais que não têm condições de pagar uma vacina dessa que é cara, nas clínicas particulares, fica aí numa lista longa de espera e é onde é que mora o perigo. O tratamento com os velhos e bons antibióticos. Febre tifoide, né? Febre tifoide ela marcou muito algumas décadas passadas, né? Era uma doença persistente causada pela bactéria Salmonella typhi, é uma bactéria de região gastroentérica, né, que é muito comum com a bactéria Salmonella. Água e alimentos contaminados, ou o contágio é direto, tem muito cuidado com a alimentação, higienização dos alimentos, da água que você bebe, e aí onde é que vem o sinal característico da febre tifoide. Claro que, obviamente, os acessos febris que o indivíduo apresenta, mas também diarreia. O risco da desidratação, o indivíduo tinha uma diarreia persistente. Úlceras intestinais, então veja, ficava tão lesionada essa região intestinal, tão dolorida por conta até mesmo do processo inflamatório causado pela salmonela, que formavam úlceras características, né? A febre, como a gente está vendo ali, ó, muitas vezes essas fezes elas vinham com traços e até mesmo visível a questão sanguínea, pode, em algumas situações, comprometer o sistema nervoso central. A gente sabe que totalmente controlada pela questão da vacina, mas como profilaxia também tem muito cuidado com o quê? Saneamento básico, medidas de higiene. O tratamento são os antibióticos. Cólera, lembra disso, gente? Claro que muitas dessas doenças, quando a gente traz para você, você remete sempre a países subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento, né? Regiões aqui do Brasil que são mais vulneráveis a isso aqui, principalmente o Nordeste, onde nós estamos agora, é muito vulnerável essa questão de doenças por conta de falta de saneamento básico, né? Falta de moradia digna para grande parte da população de uma classe social inferior, infelizmente, vivem em situações subhumanas. A gente lembra também do continente africano, a cólera, ela é muito violenta, gente, em países pobres do continente africano, né? Nem todo o continente africano tem países pobres, tem países ricos também lá, África do Sul, Egito e tal, mas tem aqueles países que vivem em situação de miserabilidade, onde essas doenças, principalmente aquelas que falam de higiene pessoal, água tratada que não tem, né? Muitas vezes eles consomem água e consomem alimentos contaminados, infelizmente, a questão da sobrevivência pela fome e a pobreza extrema que a gente encontra nessa região. É o vibrião, né, que a gente chama Vibrio cholerae, está aqui a espécie, já teve comportamento aqui, gente, de epidemia, e tem muitas vezes comportamento anualmente na África principalmente, água e alimentos, está aqui o perigo dela, a questão da desidratação. É uma diarreia intensa, diarreia e vômitos, principalmente diarreia. Então o indivíduo perde uma grande quantidade de água, de eletrólitos junto com as fezes, tá? Esse é o perigo da desidratação grave. Desidratação mata. Desidratação é cruel, principalmente em crianças. A vacina, né, que infelizmente ela apresenta uma curta duração, mas é uma medida que minimizou muito, principalmente no continente africano, e aí vem as medidas que aí entra a questão da política, né? A questão de infraestrutura, do poder público, que é saneamento básico, e a questão de uma vida digna para essas pessoas. O tratamento com soro, aí o soro fisiológico entra com o mecanismo de reidratar
O indivíduo tem que ir direto, não adianta ficar com aquelas medições caseiras, 3 colheres de açúcar, 2 de sal. Isso não vai funcionar. É soro endovenoso, ou seja, reidratar por via venosa, certo? E o uso dos antibióticos. Vamos olhar aqui algumas imagens. Então você vê uma criança aqui vítima da coqueluche, né? Geralmente forma essas inflamações cutâneas aqui, geralmente na face. Então isso aqui é a coqueluche. O que mais? Olha aqui um diagnóstico rápido, ó, sendo feito de a meningite, a região do pescoço aqui, o enrijecimento na região da nuca. O que mais? Uma criança aqui vítima de desidratação pela cólera, pelo vibrião. A gente já vê aqui, ó, que ela está no soro e tem que ir para o soro mesmo. Então a situação de prostração, de subnutrição, seguido também de uma desidratação. São mais alguns exemplos aí das bacterioses. Perfeito? Leptospirose, a gente sempre lembra que vem junto com as chuvas, né, gente? As chuvas, mas isso aí, a chuva nunca foi problema, né? É um fenômeno natural. O problema é que a população das grandes cidades acabam o quê? Descartando lixo de forma irregular. Esse lixo entope os canais, entope as galerias, e aí quando se tem chuva que transbordam as galerias, toda essa água do esgoto, toda essa água que estavam nesses canais, vem para onde? Vem para as ruas, para as rodovias, para as BRs, para os bairros, né? E aí trazendo o quê? A contaminação desse local, que é um local altamente contaminante. Então você imagina que essa bactéria aqui, ó, a Leptospira, essa bactéria desse gênero, né? O mais comum é a Leptospira interrogans, que a gente colocou aqui para vocês. Mas existem outras espécies de bactérias também do gênero Leptospira, por isso que muitas vezes o vestibular traz Leptospira sp. Todas elas têm a capacidade de causar a leptospirose. Essa bactéria, ela se aloja no trato urinário do rato, daquela ratazana de esgoto mesmo. Quando esse rato urina, quando esse rato elimina sua diurese em galerias, em esgotos, a água da chuva vem à tona e acaba contaminando as pessoas, tá? É muito perigoso essa doença, a leptospirose. Água, alimentos, objetos contaminados pela urina dos ratos, tem que ter muito cuidado também. Muita gente, talvez porão, né, gente? Área de quintal onde você não limpa, deixa mato ali, aquele amontoado de mato no quintal, terreno baldio vizinho à sua casa, faça a denúncia à prefeitura, não permita que esse mato ele cresça desproporcional, porque ali muitas vezes fica um local alojado de fêmeas de ratos que vão colocar ali os seus filhotes, tá? Febre alta, calafrio, cefaleia, fortes dores de cabeça, dores musculares. Aí onde é que está o perigo? O enrijecimento da musculatura. Então, muitas vezes a musculatura respiratória, cardíaca, começa a ficar comprometida. Complicações renais, esse é um ponto também que precisa se destacar, e a chamada icterícia, né? Que são regiões da pele amarelada, esclerótica, que é a parte branca do olho. A icterícia é um sinal muito forte que o indivíduo está apresentando uma hepatopatia. Né, que a bile não está sendo conjugada, está sendo liberada, né, não está havendo a formação da bilirrubina direta, indireta, e ela está sendo liberada na corrente sanguínea. Como a bilirrubina tem essa coloração amarela esverdeada, ela deixa a nossa pele com essa coloração, a esclerótica também com essa coloração. Profilaxia, controle de vetores, eu diria mais do que isso. Um comportamento de cidadania, de cidadão ambiental, evitar a consciência ambiental, evitar estar descartando lixo em locais impróprios ou algo desse tipo, certo? Controle de vetores também é muito importante e os antibióticos como tratamento. Botulismo, lembra do botulismo, gente? A toxina botulínica, como a gente fala. A gente chama atenção mais uma vez para um gênero de bactéria também patogênica, que é o Clostridio. Aí o aluno lembra, Clostridio tetani, causadora do tétano. Clostridio botulinum, causadora de quê? Do botulismo. Isso aqui a gente tem que estar muito cuidado, gente, com alimentos em conserva, tá? Muito cuidado com os alimentos que são vendidos em alumínio, em lata. Se acaso essa lata estiver violada, amassada, não compre esse produto, não leve para sua casa esse produto, porque ele perdeu a capacidade de isolar o alimento do meio, consequentemente pode apresentar contaminação. Essas bactérias, elas se desenvolvem... elas se desenvolvem muito, gente, em alimentos defumados, enlatados, contendo conservantes,
Muito cuidado, principalmente com aquelas sementes que a gente consome, né? Ervilha, milho, comida enlatada, abriu, retira daquela lata, aquela água que conserva. Essa água pode ser um meio de cultura para essas bactérias, é muito perigoso. Então você descarta a água, coloca num recipiente fechadinho ali teu alimento. Claro que você vai abrir de acordo com a quantidade de pessoas da sua casa para evitar que esse alimento se estrague, né? Um consumo consciente. Então é o que a gente chama a atenção em relação ao Clostridium botulinum. Lembrando que as toxinas dessa bactéria atuam no sistema neuromuscular. Tá aí o perigo, viu gente? Podendo levar a paralisia de músculos vitais, como os músculos respiratórios, os músculos digestórios, levando a espasmos. Muito perigoso isso aí, certo? Já falei isso aqui e uma das saídas é o soro com antitoxina, né? A antitoxina botulínica. Então, estou contaminado, vou à unidade de saúde para ser imunizado através de sorologia. Uma coisa curiosa para a gente passar para a próxima doença é que essa toxina ela causa enrijecimento da musculatura. Então, o que é que os laboratórios de farmácia fizeram, os fármacos fizeram? Desenvolveram uma solução chamada de Botox, está lembrado disso? E esse Botox ele é utilizado para enrijecer a musculatura da face, né, para evitar rugas, o desgaste dessa musculatura facial. Então as pessoas aplicam ao redor dos olhos, né, ao redor da boca, o Botox e lá fica a região, fica bem esticadinha. Olha só, né? A ciência é uma coisa incrível. Pega um princípio de uma toxina, que leva a uma contração e o enrijecimento muscular e faz um produto dermatológico amplamente utilizado por mulheres e por homens também. Certo? Seguindo, tétano, aí são parentes próximos, né? Por isso que eu estou aqui, ó. Tétano, Clostridium tetani. Né, gente? O Clostridium tetani é a bactéria causadora do tétano. Tem muito cuidado com vidro, com ferro, principalmente o sinal de ferrugem. Isso aqui é uma bactéria anaeróbica, não utiliza o gás oxigênio. Então, vidros enferrujados, né? O ferro mesmo, nesse processo aí de oxidação, cortou-se, né? Feriu-se com esses instrumentos, tem que ter muito cuidado. Se for vacinado, está protegido, se não, tem que correr para tomar o soro antitetânico, perfeito? Já adiantei, então a medida de profilaxia é a vacina, é a tetravalente, é chamada tetra, que vai prevenir. Não está vacinado? Vai procurar uma unidade para tomar o soro. Cuidado com o solo contaminados por fezes de animais, dor de cabeça intensa, febre intermitente e principalmente enrijecimento de musculatura. Muito parecido com a questão do Clostridium botulinum, viu? Ou seja, com o botulismo, enrijecimento de musculatura e músculos vitais. Tá aí o perigo que o tétano pode levar à morte. Vamos para as protozooses agora, saímos das bacterioses e vamos agora conhecer as doenças causadas pelos protozoários. Do mesmo jeito que eu disse que as bactérias pertencem ao reino Monera, a gente lembra e já estudamos em capítulos recentes, né? Nessa maratona que a gente está fazendo de aulas de biologia remotas para vocês, tá? Então, protozooses causadas por quem, gente? Por protozoários. Protozoários são seres eucariontes, pertencentes ao reino protoctista, micro-organismos unicelulares. Tá? Nem todos são causadores de doença, mas aqui a gente vai destacar aqueles que têm esse poder de patogenicidade. Vamos começar pela amebíase, a doença amebíase. Lembra logo da ameba, né? Um protozoário que se locomove por emissão de pseudópodes, tá? Esse protozoário fica no trato gastrointestinal, principalmente intestino grosso. Então a gente lembra que são cistos presentes em alimentos e água contaminada. Eu coloquei aqui a entamoeba histolítica como uma espécie bem comum causadora da amebise, mas pode ser a entamoeba coli. Esse gênero entamoeba apresenta essas duas espécies, entamoeba histolítica e entamoeba coli, que são espécies patogênicas, perfeito? Como está no trato digestório, então é comum diarreia, geralmente com sangue, né, vômito, enjoo, calafrios, febre pode causar desses indivíduos, a profilaxia, hábitos de higiene e principalmente saneamento básico. Então tem muito cuidado com essa questão da higiene do indivíduo, tratamento, medicação específica, né? Existe um medicamento chamado Giamebil, que é indicado para os casos de giardia, que a gente vai ver agora para giardíase, e também para os casos de amebíase. É muito próximo essas duas doenças, né? Tanto a amebíase quanto a giardíase. Destacando que na giardíase, que é que eu estou agora, geralmente a giardia lamblia, que é o nome da espécie causadora, vocês estão comigo também, é um flagelado. A espécie causadora da giardíase fica geralmente no intestino delgado, principalmente no duodeno. Por isso que aqui as diarreias são fortes, geralmente com sangue, fortes cólicas, anemia,
essa criança, eu falo criança porque é mais vulnerável para esse tipo de doença, apresentam, viu gente? Então ele forma como se fosse um manto giárdico, cobrindo boa parte do intestino delgado, onde a gente tem ali no duodeno. A grande parte da absorção dos nutrientes é na primeira alça do intestino delgado, que é a alça duodenal. Então, quando eles ficam ali, acabam se alimentando do que você digeriu, todo aquele trabalho para digerir, boca, estômago, o próprio intestino, e aí essa giardia, ela vai se multiplicando rapidamente e povoando nessa região. Perfeito? A cólicas, infecção do intestino, diarreia são sinais característicos. Do mesmo jeito, hábitos de higiene e saneamento básico. A profilaxia entra com medicamentos também, onde eu citei quase agora o Geamebil. Muitas crianças tomam anualmente, o pediatra já indica, ó, tomou a medicação para protozoose, tomou a medicação para verminose, então tem que fazer essas medidas aí de medicamento, tá? Seguindo aqui, tricomoníase, a gente estava no aparelho digestório, agora a gente vai para o aparelho sexual, o aparelho reprodutivo. Lembre-se que o Trichomonas vaginalis, né, essa espécie flagelada de protozoário, ele é um causador de uma das ISTs, que é a tricomoníase. Então fica na região genital, acontece em homens e em mulheres. Obviamente foi descoberto na genitália feminina, devido à exposição que ela tem, que é maior do que a genitália masculina, e recebeu aqui, ó, esse epíteto específico de vaginalis, fazendo uma referência ao órgão sexual feminino. Vai causar, obviamente, a transmissão é por relação sexual, mas não precisa ser só o ato sexual. Não precisa ser só o ato, eu sempre digo isso. Isso pode estar associado ao quê? A questão de higiene íntima também, né? A compartilhamento de toalhas, de peças íntimas, tem que ter muito cuidado com isso. O que mais? Inflamação vaginal, né? Causando aquilo que a gente chama de tríade da vaginite, né, gente? O corrimento, o prurido é coceira. Então essa região fica coçando bastante, caracterizando aí a vaginite, perfeito? Profilaxia, cuidados, obviamente, com o ato sexual, o uso de uma medida aqui de barreira protetiva, não só contracepção, mas consequentemente também contra as ISTs, que é o uso dos preservativos, tanto preservativo masculino quanto preservativo feminino. Mas também tem cuidado com isso aqui, ó, não compartilhar roupas, principalmente roupas íntimas, né, ter cuidado com toalhas e tudo isso mais. O que mais? Tratamento. Existem cremes, viu gente? São pomadas que são utilizadas nessa região da genitália e medicamento também por via oral, que é um inibidor protozoótico. Vamos seguir? Toxoplasmose. Vem logo na cabeça do estudante o quê? Animais domésticos. E é verdade, viu gente? Tem que ter muito cuidado com a questão da criação de animais domésticos, principalmente gatos. Porque os gatos, eles têm uma característica de povoar bastante, né? Você tem um quintal grande, de repente você bota um alimento ali, vou colocar um resto de alimento aqui para alimentar um gatinho que está com fome. Daqui a pouco você está cheio de gatos no teu quintal. Então a toxoplasmose não só é transmitida através de gatos, pode ser transmitida através de outros animais domésticos, mas por via de regra você tem os felinos aí, você tem os gatos. O Toxoplasma gondii, que é um esporozoário, é o transmissor dessa doença, né? Água e alimentos contaminados, objetos, cuidado com a urina eliminadas por ratos, por cães, por gatos, contendo esse protozoário. A questão dela é uma febre constante, né? Esse inchaço que ele fala é um aumento dos linfonodos, chama de linfonodomegalia, que é o crescimento dessa região, exantema, que é essa pele avermelhada, infecção do fígado, aumento do fígado e do baço. A gente chama isso de quê, gente? Hepatoesplenomegalia. Vejam, duas regiões altamente vitais para o metabolismo comprometido, o fígado e o baço. Aumento, inchaço dessa região, apresenta uma ascite abdominal por conta do aumento do volume hepático e o aumento do volume esplênico, que é o baço, ok? Controle de vetores, tem que ter muito cuidado com esses animais domésticos e os quimioterápicos, que são os medicamentos. Bora lá falar da malária? Olha aí, uma protozoose bem presente no vestibular, viu gente? Eu diria para vocês que das protozooses, a malária é que tem uma penetração muito grande. Malária é uma doença endêmica, causada por um protozoário esporozoário, né? Vamos lembrar dele, que é o chamado plasmódio. Aqui existem 3 espécies, ó. Veja que na taxonomia eu coloquei o epíteto genérico, né? O nome da espécie com os 2 termos, Plasmodium malariae, Plasmodium vivax e Plasmodium falciparum. Esses 3 protozoários são causadores da malária. O que varia aqui é a intensidade e a patogenicidade, certo? Onde eu tenho desde uma malária branda, uma malária intermediária, um pouco agressiva,
mas também não tão agressiva, mas quando eu venho para o plasmódio falcíparo, aqui você tem um protozoário que quando causa malária, a incidência de morte é muito alta. Lembre-se que malária é muito comum na região norte, né? Até porque o mosquito, esse mosquito vetor aqui, que leva à transmissão, que é o Anopheles, ele é um mosquito geralmente de região de floresta amazônica. Então, que ocupa grande parte, obviamente, da região norte do Brasil. Por isso que é mais comum a malária nessa região, certo? Então, presente na saliva das fêmeas, a transmissão, obviamente, sempre pelas fêmeas, do mosquito Anopheles. Ok? Surtos de febres periódicas, a gente chama febre, quando ela apresenta 3 dias, febre terçã, 4 dias, febre quartã, febre terçã maligna, é quando ela vem uma febre hemolítica, eu vou te mostrar o ciclo já já, então as hemácias tendem a estourar, causando a hemólise, e isso é uma das grandes causas de morte na malária, perfeito? A profilaxia é o combate aos focos de vetor, principalmente esse trabalho que é feito pelas instituições de saúde, né, identificando focos nas residências, principalmente de ribeirinhos, tribos indígenas da região norte, onde ali você tem uma incidência constante. E o tratamento são quimioterápicos, são medicamentos que aí vão, inclusive a gente lembra aqui da ivermectina, né? A ivermectina, que está sendo tanto falado agora em relação à Covid-19, ela é um dos medicamentos que entra aqui como quimioterápico. Coisa curiosa, né? Ivermectina, ela entra aqui como quimioterápico que foi feito para o combate à malária, dentre outros também ações que ela apresenta. Vamos lá, vamos ver esse ciclo aqui comigo. Meu fera, presta bem atenção agora no que eu vou falar. Por que eu coloquei tantos e tantas doenças a gente viu até agora? Por que destacar o ciclo da malária? Te falei que a malária está constantemente no vestibular? Vem muito. E outro ponto muito importante, que aí eu falei na aula passada e vou resgatar um pouquinho agora para a gente, dentro de conceitos. Lembre-se de uma coisa, quando um parasita, ele apresenta 2 ciclos, quando ele é heteroxênico, ele precisa de 2 hospedeiros, esses hospedeiros são classificados como intermediário e definitivo, lembra disso? Então, o ciclo da malária é heteroxênico. Eu estou te dizendo que o plasmódio precisa de 2 hospedeiros para fechar seu ciclo. Quem são os hospedeiros? O inseto, o invertebrado, o Anopheles, e o outro hospedeiro é o ser humano. Ok até agora? Tudo bem, pessoal, eu já vi isso aqui na aula passada, mas calma. Eu te disse na aula passada que em 99% das doenças, o ser humano é o hospedeiro definitivo. E o outro animal, seja um molusco, um inseto, qualquer invertebrado, ou até mesmo um vertebrado, como o porco, né? Como o boi, a vaca, o carneiro, ele geralmente é, dentro desse ciclo, o hospedeiro intermediário. E o ser humano é o hospedeiro definitivo. Lembra comigo, fera, que no hospedeiro intermediário o parasita se reproduz assexuadamente. No hospedeiro definitivo, o parasita se reproduz sexuadamente. Beleza até agora? Olha só, uma exceção à regra. Veja só, gente. Eu costumo sempre dizer que a regra em biologia, a regra é ter exceção. Acho que biologia é fascinante por conta disso. Você não pode chegar com o discurso pronto. Então, aqui você tem um ciclo onde o homem é o hospedeiro intermediário e o inseto, o Anopheles, é o hospedeiro definitivo. Destaque isso aí do material de vocês. Destaquem bem. No ciclo da malária, o homem é o hospedeiro intermediário e o inseto é o hospedeiro definitivo. Aí veja aqui, ó, como é que o inseto se contamina, sugando o sangue de quem? De um ser humano. Tá aqui, ó. Ele vai obter aqui, consequentemente, a sua contaminação e o desenvolvimento aqui começa sexuado neles, ó. Você tem aqui os gametas, a fecundação acontecendo no tubo digestivo do Anopheles. Então, se eu tenho gametas, eu tenho fecundação. Se eu tenho fecundação, reprodução sexuada. O inseto é hospedeiro o quê? Hospedeiro definitivo. Perfeito? Aí aqui a gente tem a formação dos esporozoítos. Esses esporozoítos vão romper o trato digestório desse animal, vão seguir para essa peça bucal dele, para aqui junto com a saliva, para quando ele sugar o sangue do ser humano, e isso aqui é um inseto hematófago, obviamente, é um pernilongo hematófago, ele vai inocular esses esporozoítos aqui na corrente sanguínea do homem. E aí vejam os 2 caminhos
por onde essas formas intermediárias de plasmódio podem partir e podem seguir dentro do corpo humano. As células hepáticas, chamadas de quê? Hepatócitos, ou as hemácias. Está aqui a questão da febre hemolítica, que é um sintoma bem característico da malária. Hemólise é rompimento da hemácia. Por isso que o indivíduo com malária, ele tem icterícia, o fígado comprometido. Ele tem anemia, as hemácias estão o quê? As hemácias estão rompendo, está acontecendo hemólise. Então, aqui dentro das hemácias ou dos hepatócitos, vamos ter reprodução assexuada, formando os merozoítos. Esses merozoítos são originados em desenvolvimento assexuado. Quando infestarem o sangue do indivíduo, quando tiver uma grande quantidade dessa forma de plasmódio e de desenvolvimento assexuado na corrente sanguínea humana, quando o inseto sugar o sangue, ele vai ser contaminado. Tá claro isso? Tá claro esse ciclo aí que vocês têm a imagem no material de vocês? Então destacar sempre isso. Homem, hospedeiro intermediário, inseto, hospedeiro definitivo. Bora seguir? Vamos para o próximo agora, para a próxima doença. Algumas imagens antes, vamos ver comigo aqui, ó. Uma criança vítima de quê? De toxoplasmose. Gente, isso aqui é curioso demais. Essa lesão ocular que essa criança está apresentando aqui é porque essa mãe desenvolveu a toxoplasmose durante a gestação. O que a gente caracteriza como uma doença o quê? Congênita, que a gente viu dentro da classificação das doenças. Perfeito? Então, quando isso aqui acontece, um diagnóstico precoce evitaria, porque essa mulher seria tratada. Caso persistisse a toxoplasmose na gestante, o parto seria feito de maneira cesárea e não parto natural. Porque, consequentemente, aqui essa criança passou com o rosto pelo canal vaginal e contaminou essa região da cabeça. Esse toxoplasma gondii se alojou na região ocular e se multiplicou durante vários e vários anos, causando uma lesão aqui que muitas vezes é irreversível no globo ocular. Eu tive um estudante que me relatou isso aqui. Foi a primeira vez que eu vi um caso relatado. Uma menina que tinha diminuído de maneira, já uma adolescente, mas isso aconteceu desde o nascimento dela, a mãe dela teve toxoplasmose durante a gestação. E ela perdeu em torno de 30% a 40% da visão por uma lesão de retina causada pelo toxoplasma gondii. Aqui embaixo a gente está vendo uma mulher fazendo um teste rápido aqui, uma lâmina direta para o diagnóstico da malária. Vejam as casas aqui, ó, onde você encontra focos de malária. Perfeito? Seguindo, doença de Chagas, olha outra aí também que puxa essa linha de carro-chefe de doenças protozoosas, obviamente, que vem muito na prova. Doença de Chagas, até pela questão brasileira dessa doença, né, gente? Você lembra muito bem comigo que o nome desse protozoário flagelado causador da doença de Chagas é o chamado o quê? Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi. Aonde esse cruzi, a gente viu em taxonomia, é uma referência a Oswaldo Cruz, o médico sanitarista contemporâneo de Carlos Chagas, doença de Chagas, ou mal de Chagas, ou Chagase, como ela vem sendo chamada. Então, esses dois sanitaristas contemporâneos, o Carlos Chagas descobriu o protozoário e homenageou o Oswaldo Cruz, colocando o Trypanosoma cruzi. Esse é um protozoário do gênero Trypanosoma. Tem outras espécies, né? Trypanosoma gambiense e tal. O Trypanosoma cruzi é tipicamente brasileiro, por isso que essa doença ela também é muito utilizada em questões de vestibular, tá? Aqui vai acontecer através da transmissão de um inseto também, o vetor é um inseto, chamando a atenção para uma coisa. Enquanto que o anófeles suga o sangue, está presente na saliva dele, o barbeiro, que é um inseto, um triatomídeo, né, da espécie Triatoma infestans, esse barbeiro apresenta o protozoário em seu trato digestório. Então a contaminação é que depois que o barbeiro suga o sangue, ele defeca no local. Folgado, né? Abusado. Ele defeca no local onde ele sugou. E ali, gente, passa através de suas fezes esse protozoário flagelado, chamado de Trypanosoma cruzi, para a corrente sanguínea, tá? É curioso que esses primeiros sinais que vocês estão vendo aqui, ó, os primeiros sintomas de uma pessoa que está com doença de Chagas, ela dura em torno de 1 semana a 15 dias. Se acaso essa pessoa for buscar uma ajuda médica específica, exames de sangue, exames de imagem vão identificar que o indivíduo está desenvolvendo uma lesão por conta da Chagase. Mas caso não, em torno de 7 a 15 dias os sintomas param, cessam, e aí esse indivíduo só vai saber que tem Chagas lá na frente, viu, gente? Quando apresentar o coração crescido,
chamava coração de boi antigamente, né? Que a gente chama de cardiomegalia, o crescimento do coração. Para você ter ideia, gente, esse tripanossoma aqui, ó, desde o momento em que ele entra na corrente sanguínea e se espalha pelo corpo da gente, um dos tecidos onde ele se aloja e começa a se multiplicar, o tripanossoma cruzi, é no miocárdio, levando ao aumento do volume cardíaco. Está aqui a imagem do barbeiro, né? O triatomídeo, que é um inseto sugador de sangue, é um hematófago, e aqui a gente vê as hemácias, uma lâmina sanguínea, onde você tem aqui a presença do flagelado do tripanossoma cruzi na corrente sanguínea, certo? O problema do mal de Chagas é o diagnóstico tardio, então comprometimento hepático, comprometimento renal e principalmente, que é uma das grandes causas de morte, insuficiência cardíaca, cardiopatia, pelo protozoário se alojar aqui no miocárdio, levando a uma lesão, e a gente sabe da importância, obviamente, desse músculo cardíaco. Vamos seguir? Leishmaniose. Leishmaniose não é muito comum aqui no Nordeste não, viu gente? É mais comum no Sul e Sudeste. Até porque o flebótomo, que é o inseto causador, veja como muitos insetos causam as protozooses, né gente? É bem característica. A maioria das doenças que a gente falou aqui, excetuando quem? Toxoplasmose, né? E amebíase e giardíase, obviamente, que o contágio é direto, mas quando a gente falou de muitas de contágio indireto, a gente está falando de inseto. Flebótomos para leishmaniose. Né? Que mais? Nós falamos agora de anófilis para quem? Para a malária. Falamos do triatomídeo quase agora, né? O triatoma infestans para a doença de Chagas. Então, muitos vetores de protozoose são artrópodas, são insetos, perfeito? Vamos lá, Leishmania brasiliensis, ó, existe a Leishmania brasiliensis, que é a mais comum aqui pra gente, até pelo nome que ele traz aqui, né? É a chamada úlcera de Bauru, são ulcerações que acontecem na região, principalmente região facial desse indivíduo, certo? São úlceras que se formam, esse protozoário se aloja geralmente em cartilagens, então ele tem uma destruição progressiva e degenerativa de regiões cartilaginosas da cabeça, como o pavilhão da orelha, o septo nasal, a gente vai ver já já. O que mais? As fêmeas dos flebótomos intermédios, que é o mosquito palha, né, também chamado de mosquito birigui, é aquele que transmite a doença. Então você encontra aqui ulcerações cutâneas, que pode, até o termo úlcera de Bauru, né? Bauru é uma cidade do interior de São Paulo. Por isso que a gente falou a questão mais no estado de São Paulo, Paraná, até porque esse mosquito palha aqui, gente, ele é muito comum em mata de araucária. Assim como eu citei que o mosquito transmissor da malária, que é o anófilis, é de floresta amazônica. Como eu citei que Recife é endêmico para filariose, a gente vai ver daqui a pouco, citei, não vou citar ainda. Recife é endêmico para filariose, que é uma verminose, onde se tem um inseto Culex, ok? Então muitas vezes é o habitat desses artrópodas, certo? O que mais? Combate aos focos do vetor, é uma medida de segurança, uso de tela, de proteção para quem não entra na sua casa e os medicamentos quimioterápicos. Vamos ver algumas imagens aqui, ó. Mais duas protozooses. Está aqui o indivíduo da Secretaria de Saúde, do órgão de saúde, procurando focos de quem? Focos de barbeiro, ninho que esses insetos colocam em casas de pau a pique, né? Caracterizando aqui a doença de Chagas, uma imagem que remete à doença de Chagas. Então, por isso que a urbanização, a remoção de pessoas que vivem em casa de pau a pique, casas de taipa, né? Onde deixa essas frestas aqui, ó, e ali fica um ninho onde as fêmeas ovopositam. O que mais? Olha aqui, ó, o indivíduo apresentando uma lesão de cartilagem nasal, vítima da leishmaniose. A leishmaniose que vai destruir, a leishmania brasiliense, que é o protozoário que vai destruir aqui, caracterizando uma úlcera muito forte em região de nariz. Vamos para as verminoses? É a última, viu gente? Quando a gente entra em verminose, a gente entra no último grupo dessas doenças que a gente está estudando em programa de saúde. Agora entenda uma coisa, tá? O que nós estudamos até daqui para cá foram infecções causadas por micro-organismos. O que a gente vai estudar aqui, 3 ou 4 verminoses, não me lembro agora, quanto eu coloquei para vocês e tem no material de vocês, a gente vai estudar doenças causadas por infestações, consequentemente causadas por animais. Aqui são animais, os outros são também, né? Eu queria só que a gente entendesse uma coisa, esses vermes aqui, ó, aqui eu estou falando de animal. O que a gente falou anteriormente eram quem? Vírus,
bactérias, protozoários. Aqui você vai entender animais causadores de doenças. Como esses animais são vermes, é onde é que entra aí a questão da verminose, tá? Aqui eles não são vetor biológicos. Essas formas aqui de vida animal são agentes etiológicos. Então nós vamos conhecer animais classificados dentre os vermes, aí entre os platelmintos e os nematelmintos, olha a zoologia, causadores de doenças. Vamos começar com a teníase. Teníase nos remete aqui à chamada Taenia solium ou Taenia saginata. São duas espécies causadoras da teníase. A teníase, no jargão popular, na linguagem usual, até mesmo da medicina, isso aqui, ó, essa forma de doença a gente chama de solitária. Estão lembrados disso? Esse verme cresce muito no corpo, eu vou te mostrar algumas imagens aqui, e aí ele tem uma característica de desenvolver geralmente em um. Está aí o termo solitária para teníase. Claro, você remete-se também, algumas vezes, em questões de vestibular, traz dessa maneira. Então, tem duas espécies causadoras, Taenia solium e Taenia saginata. Eu vou te mostrar já já qual é a diferença. E a transmissão, gente, se dá pela ingesta. Cuidado com a procedência de carne, carne bovina, carne suína, tá? Tenha muito cuidado com isso. Essa carne contaminada, você se alimentando, você pode apresentar teníase. Sintomas, uma desnutrição, né? O indivíduo apresenta, ele está se alimentando para alimentar um verme que, pasmem, viu? Pode chegar a 5, 6 metros de comprimento dentro do corpo do indivíduo. Então você se alimenta, tem uma fome intensa, só que você está criando ali um animal, né? E não é um animal doméstico não, é um animal interno mesmo. Você está com um verme ali dentro de você, isso é muito perigoso. Então perder peso é uma característica muito forte, né? A depauperação do organismo, né? Ou seja, a fragilidade. O organismo apresenta-se depauperado, frágil, o indivíduo emagrece, não tem força, certo? Profilaxia, cozinhar. Eu diria mais do que cozinhar ou assar isso aí, muito bem. Não comer carne crua ou mal passada. Mas mais do que isso, a procedência. Ter cuidado com a procedência. Mesmo assim, sendo procedência, a gente pode adivinhar, porque você não vai ver se essa carne está contaminada, é interessante você, na preparação, né? No ato de cozir, de assar, você assar bem, cozir bem esse alimento, beleza? Claro, também como hábitos de higiene, nem sempre é só isso. Um indivíduo contaminado, se ele não tiver na casa dele, pelo menos um saneamento básico, ele vai defecar em valas, e aí ele vai liberar ovos desses animais, junto com as fezes, fazendo o processo do ciclo que a gente vai ver já já. O tratamento, existe o vermífugo, né? Vermífugo é um medicamento específico para vermes. Tem muito cuidado na saída desse verme, eu vou te mostrar aqui a anatomia deles, porque se o Scolex, que é a cabeça dessa Taenia solium, dessa Taenia saginata, ela ficar ainda no intestino, mesmo que você remova os proglótides, que a segmentação do corpo desse verme, dessa Taenia, ela cresce novamente, gente. Como se fosse um brinquedo, né? Reconstituindo. Vamos ver como é que isso aqui acontece. Dá uma olhadinha para cá. Ó, aqui você tem o que nós chamamos de Scolex, que é nada mais, nada menos do que a cabeça. Beleza? Aqui eu vou diferenciar quando ela é Taenia solium e Taenia saginata. Então, eu vou diferenciar Taenia solium de Taenia saginata por dois motivos. Primeiro, o hospedeiro. O hospedeiro da Taenia solium é o suíno, é o porco. O hospedeiro da Taenia saginata é o bovino, é o boi, é a vaca. Perfeito? Então, pelo hospedeiro eu diferencio. E pelo Scolex, pela cabeça. Veja que aqui você encontra uma cabeça geralmente esférica na Taenia solium, apresenta as ventosas, né, lateralmente a cabeça, e os ganchos aqui em cima, aonde ela crava no intestino, para manter-se presa no intestino. Já a Taenia saginata, ela apresenta as ventosas, mas não tem um gancho, e a cabeça dela é mais quadriculada. Certo? Olha aqui, ó, olha o tamanho que esse animal apresenta. E você está vendo que essa segmentação que vem aqui, ó, desde o Scolex, a parte final desse verme, ela é dividida em segmentação, em blocos aqui retangulares, chamado de quê? De proglótide. Cada um desses é um proglótide. Quanto mais distante tiver da cabeça, esse proglótide está maduro, cheio de ovos. Sabe por quê? A gente viu isso aí lá em zoologia. Esse é um animal monóico, é um animal hermafrodita. Ora, se é uma solitária, como é que ela vai cruzar com outro animal? Fica fácil da gente compreender. Ela é dita popularmente como solitária. Então ela tem que ser hermafrodita, ela tem testículos e ovários, aonde ela vai autofecundar. Quando ela faz isso, gente, esses proglótides aqui, ó, podem apresentar uma concentração de 150 a 300 ovos. Eles vão se soltando junto com as fezes, porque esse animal vai crescendo, essas bolsas cheias de ovos vão se soltando e você vai eliminando os ovos junto com as fezes.
Veja o perigo disso, viu, gente? Por isso que ele cita aí, ó, que quando o indivíduo tomar o vermífugo, que for sair junto com as fezes esse animal, ter cuidado para expulsar o escólex. Por isso que é indicado fazer isso no hospital e não em casa, que realmente é constrangedor. Você eliminar via anal, junto com a defecação, um verme de 3, 4, 5 metros de comprimento. E todo esse trabalho, se o escólex ficar preso, a cabeça fica presa, vai crescer todo o animal novamente. Perfeito? Tem um ciclo aqui, para a gente poder entender. Ciclo da teníase, para a gente fazer a compreensão. Vamos fechar esse ciclo para a gente poder compreender. Coloquei tenassólio, viu? Que eu coloquei aqui como hospedeiro intermediário o porco, a carne suína. Então você se alimenta da musculatura desse animal contendo cisticerco. Cisticerco é um estágio de desenvolvimento larval. Quando você engole esse cisticerco aqui, junto com a carne, ele já está com um tamanho que não passa para a tua corrente sanguínea. Atenta bem isso, que já já vou falar de cisticercose. Então vamos passo a passo. O homem é hospedeiro definitivo, o porco é intermediário. Então no porco vai ter reprodução assexuada, no homem tem reprodução sexuada. O homem alimentou-se de carne contaminada, contendo cisticerco. Cisticerco é uma fase larval desse animal. Quando ele se alimenta, o cisticerco não vai ser assimilado pelas vilosidades do intestino, é muito grande, não passa, mas é tudo que o animal quer. Porque esse cisticerco aqui vai formar o escólex, que é a cabeça, e os proglótides crescendo no intestino humano. Está aqui, ó. Olha o intestino grosso e aqui você vê a tênia. Essa tênia vai reproduzir, a autorreprodução, ela é hermafrodita. Então, quando ela produz os ovos e os proglótides se soltam, o homem elimina junto com as fezes. Se ele não tiver saneamento básico, onde possa destinar corretamente seus dejetos, isso aqui vai para onde? Vai para o esgoto, vai para o terreno, o quintal da casa dele, a vala onde ele fez, a água da chuva arrasta. Quando arrasta, junto com as fezes, você tem os proglótides, consequentemente os ovos. 150 a 300 por proglótide. A gente sabe que o porco geralmente é um animal que não tem um hábito muito higiênico, não. Se alimenta de lavagem, de resto, de tudo. Então o porco se alimenta dos ovos que foi eliminado pelas fezes do homem. Quando esse porco se alimenta, o ovo eclode em seu intestino, né? E aí vai originar, assimilado. Primeiro, quando o ovo eclode, quando esse ovo aqui origina a primeira forma larval, aqui a gente tem a oncosfera. A oncosfera é a primeira formação de larva. Ela é pequenininha, então ela é assimilada pela corrente sanguínea do porco. Vê que ciclo, viu, gente? E aí ela vai circular por toda a corrente sanguínea desse animal, parando na musculatura, alojando-se na musculatura, a oncosfera desenvolve o cisticerco, a carne está contaminada. Quando eu falo carne, entenda músculo. Quando você for se alimentar desse porco, você vai se contaminar e vai continuar esse ciclo. Beleza? Eu queria destacar só uma coisa, que eu vou voltar já já para esse ciclo, que é para falar de cisticercose. Preste bem atenção. Teníase é uma coisa, cisticercose é outra. São duas doenças, tem dois códigos diferentes, que a gente chama Código Internacional de Doença, que é o CID, que o médico coloca no receituário. Preste bem atenção. O comum que existe é o mesmo verme. Ele pode causar tanto teníase quanto cisticercose. Teníase, o animal está dentro do corpo. Cisticercose, você tem a larva circulando na tua corrente sanguínea. É como se o homem fosse o hospedeiro intermediário. Vê se dá para a gente deduzir aqui e raciocinar junto comigo. Teníase, o homem é hospedeiro definitivo. Ele tem um animal dentro do corpo dele. Quando ele desenvolve uma doença chamada cisticercose, ele passa a ocupar o lugar do porco. É claro que o porco não vai ocupar o lugar do homem. É tanto que cisticercose não tem ciclo heteroxênico, pelo amor de Deus. Mas só para você entender, tenha cuidado com a contaminação, obviamente, de alimentos que estejam contaminados, a ingestão de água contaminada com os ovos da tênia. Alimentos, folhas, verduras, frutas. Se o homem ingerir esses ovos, esse ovo no intestino dele vai originar a larvinha que a gente viu com o nome de oncosfera. Essa larva é pequena, vai ser assimilada pela corrente sanguínea, as vilosidades intestinais desse homem. Vai espalhar pelo corpo dele, circular e se instalar em áreas vitais, caracterizando a cisticercose. Então pode se alojar nos pulmões, a gente chama de pulmocisticercose. Pode se alojar no fígado, hepatocisticercose. E o que é mais perigoso, gente? Pode se alojar no cérebro. Nós chamamos de neurocisticercose.
E aí, gente, esse cisticerco aqui, ó, presente nesses tecidos humanos, ele vai querer crescer, se desenvolver. E aí ele vai o quê, pessoal? Lesionar essas áreas. Cisticercose é uma doença ocasionada quando o homem ingere os ovos da tênia. E aí ele passa a ter o cisticerco dentro do seu organismo. Perfeito? Ó, profilaxia, tem que ter cuidado com os alimentos, higienização dos alimentos. E o tratamento muitas vezes é cirúrgico, viu, gente? Quando pode ser cirúrgico. Fígado, geralmente, quando tem a lesão hepática. A pulmocisticercose, quando tem a lesão nos pulmões. Mas, geralmente, na cabeça, esse indivíduo fica o resto da vida escravo de medicamentos neurodepressivos. Aqueles medicamentos de tarja preta, para baixar a atividade neuronal dele, para que ele não tenha convulsão, quando ele tem a neurocisticercose. Perfeito? Esquistossomose. Outro também muito comum, né, gente? Não comum a doença, pelo contrário, ela tem diminuído. Os hábitos que levam à esquistossomose, hoje, na vida atual, ele cada vez é mais incomum. Tomar banho de açude, tomar banho de rio, não é? Tomar banho de cacimba. A urbanização da zona rural vem diminuindo muito isso aí, viu, gente? O êxodo rural, como a gente fala, né? Esse aqui é um platelminto, assim como a tênia também é. Beleza? Lembra disso. Verme achatado dorso-ventralmente, perfeito? Chamado de cistosoma mansoni. Cistosoma mansoni, né? Então, o que é que nós temos aqui? Um protozoário platelminto causador da esquistossomose. A gente vai conhecer as formas larvais dele também, assim como a tênia tem. A esquistossomose também tem, o cistosoma também tem, certo? Os intermédios que ele apresenta de fase larvais é heteroxênico, ciclo heteroxênico. Então, esse verme precisa do molusco como hospedeiro intermediário, precisa do humano como hospedeiro definitivo, a gente vai ver já já, tá? Se aloja no fígado, por isso quando a gente tem em relação a sintomas, gente, uma das regiões mais agredidas pela esquistossomose é a região hepática. Você vai ver já que se aloja no sistema porta-hepático só consumindo ali. O sistema porta-hepático é o que encaminha os nutrientes que foram absorvidos no intestino para o fígado para serem metabolizados. Então eles bebem na fonte. Bebem na fonte. Eu coloquei eles bebem porque fica o casalzinho, viu? É uma relação amorosa. É uma relação de amor eterno. O macho e a fêmea. Diferentemente da tênia, independente de ser tênia sólida ou tênia saginata, que é hermafrodita, aqui não. Cistosoma mansoni tem o macho e tem a fêmea. E ficam os dois se alimentando e acasalando no sistema porta-hepático do indivíduo. Eu vou te mostrar todo esse processo. Hemorragia intestinal, barriga d'água, que é ascite, é até o termo comum disso aqui, né? Barriga d'água. O indivíduo tem um aumento do volume abdominal, chamamos isso de ascite, que é um edema abdominal. Problemas no fígado, no baço também tem hepato, esplenomegalia, crescimento do fígado do baço. Pode apresentar varizes esofágicas, varizes esofágicas, por conta do movimento desse verme na vascularização sanguínea. Profilaxia, o combate ao molusco, né? Que é o vetor disso aqui. A biofalária, como a gente chama, e hábitos de higiene e saneamento básico. Mais uma vez, cada vez mais que as pessoas não têm acesso a saneamento básico, isso aqui tende a proliferar-se, certo? Bora para o ciclo para a gente poder entender. Primeiro eu vou começar aqui pela questão da localização dos animais aonde? No organismo. Vou começar por aqui, pelo humano, como eu comecei também com a teníase. Então aqui você está vendo o macho e a fêmea. O macho, ele é menor em comprimento, mas é mais largo. Ele tem um sulco central chamado de ginecóforo. É uma abertura, um sulco. Aonde a fêmea, que é maior em comprimento, mas é menor em relação à sua largura, se aloja aqui para o acasalamento. Aqui está acontecendo um acasalamento. Esse acasalamento acontece aqui embaixo do fígado, numa região que a gente chama de região porta-hepática. Perfeito até agora? O que é que acontece? Após acasalar, pode ter certeza, 250 a 450 ovos. Essa fêmea vai ovopositar no intestino. Aí tu imagina o que ela não causa de hemorragia. Saindo aqui pelo sistema porta-hepático, encaminhando-se pela via circulatória até o intestino, para colocar os ovos no intestino. Quando ela coloca esses ovos, o homem evacua os ovos. Está aqui ó, o ovo da tênia, bem bonitinho. Bonitinho de se ver, viu gente? Não é bonitinho de ter não, porque ele tem essa espícula aqui, ó. Nas lâminas, quando a gente ia analisar as lâminas, a gente muitas vezes pressionava a caneta para ver se a espícula aparecia. No microscópio, obviamente, né?
Pegava uma canetinha ali e pressionava a lamínula sobre a lâmina para a gente visualizar a espículazinha do ovo de cistosoma. Um ovo bonitinho demais. Só que vai acontecer o seguinte, ó, como ele eliminou isso aqui próximo a rios, a córregos, ou a água da chuva arrastou da vala que ele fez a 30 metros da casa dele, um banheiro improvisado, ao redor desse lago, dessa cacimba, você tem ele, ó, o molusco, tá aqui, ó, o planorbídeo. Esse molusco aqui, gente, esse caramujo, ele vai ser contaminado por uma forma larval, que precisa ter, tá aqui, ó, o miracídio, é uma forma ciliada. Ela tem até 14 dias em média para deslocar-se através do seu cílio nadando para contaminar quem? O caramujo. Se não fizer, morre. Isso é sobrevivência. Aqui no homem, reprodução sexuada, o homem é um hospedeiro definitivo. Quando ela se desloca através de quem? Através dos seus cílios e penetra no caramujo, dentro do caramujo ela faz a assexuada. Esporocisto 1, esporocisto 2, até eliminar formas larvais chamadas de cercárias. Agora é o caramujo que elimina, já dentro da água. Quando o caramujo elimina essas formas larvais, elas apresentam aqui uma região caudal bifurcada, ó, onde ela vai nadando. E são as chamadas o que, gente? Cercárias. Aqui são os miracídios e ali em cima você tem a cercária. Essa cercária é que penetra na pele, na mucosa do homem que está tomando banho. Fechou o ciclo. O homem se banhando, pescando, a mulher lavando roupa, vai entrar pela pele. Por isso que esses lagos que contenham, ou açudes que contenham, pelo menos nem que seja a concha desse caracol na borda, a turma fala, lago da coceira. Não entra não que vai ficar coçando. Essas larvas aqui, elas são pequenininhas. Aí elas ficam na pele irritando, aí você coça, é tudo que elas querem. Quando você coça, você descama a camada queratinosa, remove a camada queratinosa, elas adentram. Pode entrar pela mucosa oral, mucosa ocular. Perfeito? E aí aqui ó, dentro do corpo elas vão migrando em busca do fígado para reiniciar o ciclo. Esse é o chamado ciclo da esquistossomose. Hospedeiro definitivo, o homem. Hospedeiro intermediário, o molusco, o caramujo. Perfeito? Vamos para as caridias aqui. Aqui é monoxênico. Tá? O que eu vou ver com você agora, só depois que a gente chegar em filariose, mas as próximas doenças, as caridíase e ancilostomíase, é monoxênico. Não precisa de hospedeiro intermediário, vai ter só o homem como único hospedeiro, tá? Pra gente lembrar, ficar bem vivo na cabeça da gente, as caridíase é o quê? A doença caracterizada pela presença de lombrigas. Acabou, lombrigas. Tem diminuído todas elas, viu, gente? Até porque o hábito hoje de criança brincar, criança na rua e tal, diminuiu bastante. Ascaris lumbricoides é o verme. Lembra que agora eu estou falando de nematelmintos. Platelmintos foram Tênia sólio, Tênia saginata, Cistosoma mansoni. Aqui a gente tem nematelmintes, vermes cilíndricos. A gente estudou isso aí lá em zoologia. Ingestão de ovos através de alimentos contaminados. Muito cuidado, gente, com a alimentação que você leva para dentro de casa. Faça a limpeza direitinho. Coloque para cada litro d'água uma colher de vinagre, uma colher de água sanitária. Você vai fazer a higienização dos alimentos, perfeito? O que é que gera? Indisposição digestiva. Gente, a proliferação e reprodução dos ascaris dentro do intestino é violentíssimo. Diferentemente da solitária e do cistosoma, não fica um casal ou fica um não. Não fica um não. Ficam centenas aqui, dezenas dentro do corpo, certo? Caracterizando a ascaridíase. Dores abdominais, náusea, obstrução intestinal, que a gente chama de constipação. Isso aqui é terrível. Como é que vai ter fluxo de alimento e de fezes em seu trato digestório se ele está totalmente ocupado por esses vermes? Vamos dar uma olhadinha aqui, algumas imagens que eu trouxe para você. Olha aqui, ó. O indivíduo removeu por via anal, né, um profissional de saúde, e colocou aqui, ó, nessa plaquinha aqui médica, né, um instrumento que se utiliza, colocou aqui, olha o tamanho da lombriga, varia, viu, gente? Varia de alguns centímetros para vários centímetros. Olha essa imagem aqui endoscópica, viu, gente? Aqui é uma endoscopia, nesse caso aqui, o endoscopia, aqui uma colonoscopia. Endoscopia é via oral, colonoscopia é via anal, onde você vê aqui, ó, encontra o ascaris lumbricoide, ó, aqui os ascaris lumbricoides presentes no trato intestinal do indivíduo. Aqui está o ciclo, ó, ciclo direto, onde você vê aqui uma coisa curiosa, esse animal, o ovo é ingerido, né? Vem aqui para a região intestinal, na região intestinal você tem um desenvolvimento,
E você elimina os ovos através das fezes. Olha o destaque dessa imagem aqui, gente. Por ela você diz tudo, ó. Veja o intestino do indivíduo aqui, e totalmente ocupado pelas ascaris. É uma proliferação de reprodução muito rápida, altamente danosa e prejudicial. Perfeito? Bora seguir. Ancilostomose ou amarelão, também é chamada de ancilostomíase, viu gente? É mais uma verminose causada pelo helminto, então trata-se de uma helmintose, que é o chamado ancilostoma duodenale. Ancilostoma duodenale. Tem outra espécie também que é causadora, viu gente? Chamada Necato-americanus. Não é muito comum aqui no Brasil não. Aqui no Brasil mais a gente encontra ancilostoma duodenale, Necato-americano não é muito comum aqui no Brasil. Necato-americanus. A transmissão, olha agora a diferença, viu? Ascaris a gente viu ingerindo os ovos em alimentos. Aqui acontece, gente, por larvas no solo. Lembra larva migras, bicho geográfico? É esse aqui, ó. Lembra da obra de Monteiro Lobato? Monteiro Lobato, que criou o sítio Pica-Pau Amarelo, criou também o Jeca Tatu, lembra? O Jeca Tatu era um agricultor que estava com preguiça o tempo todo, os pés descalços, calcanhar rachado, sentado lá com enxada sem querer trabalhar. Jeca Tatu era vítima de ancilostomose. Entrava ali pela rachadura do calcanhar. É o chamado bicho geográfico. Ela fica no solo e entra, pega a vascularização da região dos pés, do calcanhar, geralmente. Certo? Anemia profunda, o corpo depauperado também, apático. Profilaxia, de novo, hábitos de higiene, né? Consequentemente saneamento básico, o uso de calçados, a proteção, como é importante, né? O agricultor, o lavrador, ele utilizar calçado, bota, não só para questão de verme, não. Gente, um réptil peçonhento, né? Uma serpente, então tem que estar calçado, não pode ir para um ambiente desse aí, de lavoura, de cultivo, área rural, descalço, né, gente? O verme-fuga específico, que vai tratar, que vai expulsar esse verme do corpo, e aqui a gente tem algumas imagens interessantes. Aqui você tem a cabeça do ancilostoma, isso aqui que ele apresenta são ganchos que ele fixa fortemente no intestino, viu, gente? Fortemente fixado no intestino esse helminto, e aqui você vê uma imagem bem interessante. Isso aqui é a perna do indivíduo, ó, região do calcanhar e o pé. Veja o edema, aqui são elas, ó, já pegando a região pericutânea, bem na região intracutânea aqui, ó, as larvas. Perfeito? Aqui você vê o edema, o pé bastante inchado, é por essa região, calcanhar, a planta do pé, que essa larva entra. Agora tem uma coisa curiosa que eu vou te mostrar aqui, que é o chamado ciclo pulmonar. Acompanha bem comigo, ó. É muito curioso isso aqui. Veja, a maioria dos vermes, você tem ele pela via oral, né? Você alimentou ali, um ovo eclodiu, esse ovo desenvolveu dentro do intestino, já está lá onde eles querem. Por que eles querem intestino? Beber na fonte. Mas aqui entra por onde? Pelos pés. Acompanha comigo aqui com a luzinha. Entra pelos pés. Aí ela faz o quê? Veja, ela entra pela corrente sanguínea, vai fazendo a via venosa até chegar nos capilares pulmonares. Presta bem atenção, destaca aí do material de vocês. Ciclo pulmonar. As larvas do ancilostoma, ela faz o caminho do ciclo pulmonar. Quando chega aqui nos capilares pulmonares, vê que coisa curiosa, viu, meu fera? Ela passa para dentro dos alvéolos. Lembra comigo? Deixa eu botar aqui. Ó, alvéolo pulmonar, capilares sanguíneos. Estão intimamente ligados, não estão? A larva passa para dentro dos alvéolos. Professor, o que é que ela vai fazer agora? O caminho da expiração. Vê que coisa curiosa. Alvéolos pulmonares, dutos alveolares, bronquíolos, brônquios, que mais? Traqueia, laringe, faringe. Chegou na garganta do indivíduo. Quando chega na garganta, a gente engole junto com a saliva sem sentir. Vê que coisa curiosa. Ela faz o caminho da expiração. Chegou na garganta, você engole. Aí sim, se você engoliu, ela vai pegar o caminho digestório e se alojar aonde ela queria, que é no intestino delgado. Consequentemente, vai se reproduzir, consequentemente, vai se desenvolver, vai colocar seus ovos que serão eliminados com as fezes. Olha aqui os ovos, ó. Formato do ovo de um ancilostoma. Aí o homem defeca no meio, onde ele pisa depois, contaminando o solo. Esse é o ciclo pulmonar da doença chamada ancilostomose. Vamos fechar? Vamos para a última agora, viu? Aqui finaliza. Bem dinâmico, né, gente? Muitas informações, mas é bem bacana. Filariose.
Filariose tem uma coisa curiosa, que é uma verminose transmitida por um inseto. Pois é uma verminose, é um verme de nome curioso. Eu sugiro que você coloque aí nos seus filhos, você que vai ser mãe, você que vai ser pai, Vaccareria bancrofti. Olha que nome lindo, Vaccareria bancrofti. Esse é um verme, é um nematelminto causador da filariose. A filariose, gente, só para clarear para vocês, mas não se deve utilizar. Era chamada anteriormente de elefantíase, por causar aqueles edemas nos membros inferiores, por causar não, ainda causa, né? Os edemas no membro inferior caracterizando a perna de um elefante, mas não se usa mais esse termo, utilizamos filariose. São as microfilárias que vão causar essa doença. Está aqui o nome do verme causador, Vaccareria bancrofti. Olha a transmissão, através da saliva de fêmeas de um inseto chamado Culex. Isso aqui é a muriçoca. A muriçoca Culex. Não é a muriçoca comum, graças a Deus. Essa que suga o sangue da gente, mas faz aquele barulhinho no ouvido, mas não transmite. Esse é o Culex, muito comum em Recife. Recife e região metropolitana. Essa área é endêmica de filariose, perfeito? Ó, derrame na linfa, ela se aloja na linfa. Aqui no ciclo eu vou te mostrar. Linfa é o líquido que circula nos vasos linfáticos, que é responsável pela o quê, gente? Pela drenagem dos líquidos intersticiais, para que o corpo não fique inchado. Por isso acontece o inchaço. Se dentro da corrente linfática você tem as microfilárias, consequentemente isso vai levar ao inchaço. Combate aos focos do vetor, combate ao mosquito mesmo, uso de tela, uso de protetores como inseticida. Tratamento, ele é clínico, mas se acaso ocorrer o desenvolvimento do edema, pode-se fazer uma cirurgia. Alguns casos recomendam a cirurgia, perfeito? Para a gente fechar aqui, eu mostrar algumas imagens para você, ó. Tá aqui o inseto, o Culex, que pica um indivíduo, coloca dentro da corrente sanguínea dele as microfilárias, ó. Aqui você tem macho e você tem fêmea. Essas microfilárias, elas vão se desenvolver, inicialmente elas se desenvolvem na corrente linfática, mas vão se alimentar na corrente sanguínea, é lá que vão estar os nutrientes. Então elas ficam dos vasos linfáticos para os vasos sanguíneos, geralmente em membros inferiores, ó. Olha aí, gente, causando o edema, causando o inchaço. Edema que eu vou mostrar agora para vocês. Mas vejam, pode também acontecer aonde? Nas glândulas, na região da mama, pode acontecer nos testículos também. É mais comum em membros inferiores, mas podem ser nos braços, que são os membros superiores. Olha essas imagens aqui, gente, acompanha comigo. Aqui você vê uma perna de uma mulher já com edema irreversível, caracterizado pela... Olha o volume dessa perna dessa mulher. Aqui você vê que tem um inchaço também inicial, caracterizando um edema de membro inferior, mas também inicial, quando se compara com o outro. E aqui do outro lado a gente tem um indivíduo vítima de filariose de bolsa escrotal, de saco escrotal. Isso aqui é o testículo de um indivíduo com edema vítima de filariose. Então não é só em membros inferiores, não. É muito comum nessa região, mas também pode atingir a bolsa ou saco escrotal. Perfeito, meus queridos. Assim a gente finaliza com vocês o nosso capítulo, a nossa aula 19, onde nós vimos epidemiologia e programa de saúde. Vimos de A a Z, daquela forma que eu sei que você gosta e eu sei que você vai aprender. Faça os exercícios do nosso caderno, vá para as monitorias do nosso curso. Só o nosso curso é capaz de dar toda essa assistência que você precisa e que você merece. Porque eu sempre digo, estude com quem tem tempo para você.